paz do Senhor Jesus a todos. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos mais esse dia para lermos a palavra do Senhor. O Senhor tem nos dado essa oportunidade nesse programa nosso que é diário, leitura da Bíblia. Nós reservamos um tempo, para juntos nos debruçarmos na leitura da palavra de Deus. Estamos na nossa leitura sequencial no primeiro livro das Crônicas e hoje nós vamos ler o capítulo 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. No episódio anterior nós vimos aqui os nomes e os feitos dos valentes de Davi e a partir do capítulo 12 aqui nós vamos ver os que vieram a Davi quando ele estava em Ziclag. Capítulo 12 do primeiro livro das Crônicas. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclag, estando ele ainda encerrado por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra, armados de arco, e usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aiezer, chefe de Joás, filho de Semã, e Gibeatita, e Gesiel e Pelele, filhos de Asmavete, e Beraca e Jeú, o Anatotita. Ismaías, o Gibeonita, valente entre os 30, e capitão dos 30, e Jeremias, e Jaaziel, e Joanã, e Josbade, o Gederatita, e Elusai, e Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Cefatias, o Arufita, Eucana, e Isias, e Azareel, e Joézer, e Jezobeão, os coraitas, e Joela, e Zabadias, filhos de Jeroão de Gedor. E dos gaditas se retiraram a Davi, ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança. E seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como corças sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Maquebanai o undécimo. Estes foram dos filhos de Gade, foram os capitães do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o Espírito em Amazai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Também de Manassés, alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, ainda que não os ajudaram, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo:
à custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Siclag, passaram para ele de Manassés, Adna e Josabade, e Gediael e Micael, e Josabade e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército, porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele 3.700. Isadoc, sendo ainda mancebo, varão valente, e da família de seu pai, 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. E dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes, e todos os seus irmãos seguiam a sua palavra. De Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000, como também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. E de Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. E dos danitas ordenados para a peleja, 28.600. E de Azer, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. E da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra postos em ordem de batalha, com coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Issacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinhas, pastas de figos e cachos de passas e vinho e azeite e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Amém, irmãos? Estamos aqui encerrando então a leitura do capítulo 12, daqueles que se juntaram a Davi e de cada uma das tribos, aqueles que foram enviados para fazerem Davi rei de Israel. E é interessante que a palavra diz, né, que eles todos tinham o mesmo coração, o mesmo desejo de cumprir ali a vontade do Senhor e levantar Davi como rei de todo Israel. Amém? Vamos encerrando o nosso episódio de hoje e prosseguiremos a partir do capítulo 13 do primeiro livro das Crônicas no próximo episódio.
A paz do Senhor Jesus a todos.